Interfaces responsivas, por Alduir, Anderson e César. O conceito de responsividade é a capacidade de responder rapidamente e do modo mais adequado à situação em questão. As interfaces responsivas disponibilizam o mesmo conteúdo, porém modificando sua distribuição de acordo com o tamanho e resolução da tela do dispositivo. Isso faz com que uma interface responsive tenha uma aparência visual diferente quando vista de um celular ou de um computador. Quando criamos interfaces com design responsivo, seguimos algumas convenções. Medidas fluidas. As medidas fluidas são aquelas que vêm medidas em porcentagens. Quando se faz esse tipo de medida, é possível que ela se adapte de forma automática ao tamanho da tela em que ela está sendo carregada. Legibilidade dos textos. As telas dos dispositivos móveis são pequenas, portanto os textos devem ser sempre legíveis para o usuário. É recomendável colocar os textos em 16px para evitar que o usuário tenha que fazer zoom constantemente. Efeitos. Os efeitos nos sites costumam ser muito atrativos quando alguém acessa através de um desktop, mas no caso do acesso em dispositivos móveis ou tablets ocorre o contrário. É importante medir continuamente quais são os efeitos que funcionam e são apreciados pelos usuários. Imagens flexíveis. Ao desenhar-se um site responsivo, é necessário utilizar imagens leves, que possam ser carregadas em qualquer dispositivo. Evitar definir a altura e largura fixa para as imagens para que assim seja possível se adaptar aos diferentes tamanhos. Velocidade de carregamento. A velocidade de carregamento de um site é um elemento decisivo. A maioria dos usuários não estão dispostos a esperar muito tempo para carregar os elementos da sua página. Itens. Deve-se evitar o uso de itens desnecessários no design e escolher apenas aqueles que convidem à ação. Então vamos ver alguns exemplos de responsividade com CSS. As medidas utilizadas devem ser todas relativas. Para isso utiliza-se as unidades de medida % para containers e EM para fontes, como mostrado no exemplo que aparece na tela. As media keys podem ser utilizadas para determinar algum design específico de CSS dentro de uma determinada largura e altura de tela, como exemplificado na tela. Também é utilizado as chamadas Flexbox, propriedade definida no CSS3. Flexbox são containers flexíveis de acordo com o tamanho da tela. Existem algumas frameworks que são utilizadas para a criação de páginas responsivas. O mais conhecido é o Bootstrap, ele é o mais utilizado devido à facilidade de uso, componentes estilizados, grids, e por possuir plugins em JavaScript. Você pode baixar o Bootstrap no site mostrado na tela. Porém, o Bootstrap não é o único framework de responsividade. Na tela, alguns exemplos de outras frameworks de responsividade. Obrigado por assistir essa videoaula. Até a próxima!